Olá, meus queridos alunos do sexto ano, boa tarde. Tudo bem aí com vocês? Estamos com saudade de conviver mais com vocês. Hoje, eu queria, antes de iniciar a aula, conversar um pouquinho com vocês. É o seguinte, eu tô percebendo que o pessoal não tá assistindo muito aí aos nossos vídeos, né? Então, gente, o dia que vocês estão no remoto, tá? É muito importante que vocês assistam as videoaulas, porque elas são, tá, o complemento, a continuação do que foi tratado em sala de aula. Então, vamos conversar aí com os colegas que não estão assistindo, tá? Para começar a assistir. Esse assunto das videoaulas também vai ser cobrado nas provas, tá bom? Então, é muito importante assistir aos vídeos, tá? E é melhor, né, que isso seja feito nesse horário que é destinado para isso, gente. Por quê? Porque se eu deixar para assistir depois, né, eu vou ter já uma grande quantidade de vídeos para assistir. Se eu tiver que assistir isso próximo à prova, né, isso pode complicar minha vida. Então, complicar em meus estudos, tá certo? Então, vamos criar o hábito, tá bom? De assistir a essas aulas no dia e horário marcado, tá bom? Vamos tentar aí, combinado? Bom, hoje nós vamos falar sobre o ar novamente, né? Nossa sequência didática número 5. E hoje nós vamos tratar de algumas propriedades do ar. Nas duas últimas aulas, nós falamos dos gases da atmosfera e falamos também sobre as camadas da atmosfera. Então, esses foram os dois primeiros assuntos. Hoje, nós vamos falar das propriedades do ar, tá? Então, é um assunto bem legal, vocês vão ver, né, que tem algumas coisas que vocês talvez já tinham observado, outras que vai ser novidade, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, ok? Muito bem, propriedades do ar. Bom, vocês já pararam para pensar em quais são as propriedades do ar? Será que você já pensou que talvez o ar tem propriedades? Pois é. Então, quando a gente... Primeiro que... Né, como é que a gente sabe que o ar existe? Né? A gente sabe que o ar existe porque nós utilizamos, por exemplo, o gás oxigênio para respirar, porque a gente observa o movimento do ar, que é o vento, né? Agora, quais são essas propriedades? O que vocês já repararam sobre isso? Será que ar tem peso? Você acha que ar pesa? Ah, não pesa quase nada, será? Né? Então, acho que a gente tem que fazer aí algumas perguntas, né, sobre esse assunto. Será que o ar pesa? O que vocês acham? Então, olha, eu vou falar da primeira propriedade do ar, tá? O ar, ele se expande. O que é se expandir? Né? Ele se espalha, tá certo? Então, essa característica do ar de conseguir se espalhar é chamado de expansibilidade, tá? O ar consegue se expandir. Expansibilidade. Então, quando eu tenho ar dentro de um recipiente, coloquei esses 3 recipientes, ó. Então, dentro deles, a gente tem moléculas de gases, tá bom? E esses gases, eles estão em constante movimento. Olha só, existe um formato para o ar? Os gases têm um formato? Não, eles não têm formato. Né? Eles vão adquirir o formato daquele recipiente que eles estão contidos. E eles vão ocupar todo o volume desse recipiente, porque eles se espalham pelo recipiente. Então, essa aí é a característica da expansibilidade, tá certo? Uma outra característica é que o ar não é visível, tá? A menos que você coloque ali, dependendo do gás que você está estudando, que você coloque um corante, alguma coisa assim, tá? O ar, ele não é visível. Então, a gente não vê os gases. É por isso que quando eu falei do ciclo da água, vocês se lembram? Eu falei que o vapor de água, que é água no estado gasoso, ele não é visível, tá bom?
Bom, se o recipiente for elástico, a gente consegue perceber essa expansibilidade. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês o pneu da bicicleta murcho, né? Sem ar, e depois o pneu cheio. Se vocês observarem, existe uma mudança no formato do recipiente. Porque quando o ar entra nesse recipiente e se espalha, ele exerce uma pressão sobre as paredes do recipiente. E se o recipiente for elástico, ocorre uma mudança de formato, que é o que aconteceu no pneu vazio e no pneu cheio, tá bom? E aí eu coloquei também um exemplo que eu acho que todo mundo já deve ter observado, né? Acredito que todos nós já fizemos isso um dia, encher uma bolinha, né? Uma bexiga, um balão, né? Quando a gente sopra e enche o balão de ar, ele vai mudar o seu formato, ele vai aumentando de tamanho, né? E aí, se eu continuar soprando esse balão, chega um momento que acontece o que, gente? O balão estoura, o balão não aguenta a pressão do ar que estava ali dentro. E o que acontece com o ar que estava lá dentro do balão? Quem sabe? O que acontece com o ar que estava lá dentro do balão? Ele vai se espalhar por todo o ambiente. Então, essa característica do ar de se espalhar por todo o ambiente em que ele está é chamada de expansibilidade. Essa é a primeira propriedade do ar, ok? Muito bem, mas se o ar se expande, será que eu posso comprimir o ar? O que vocês acham? O coleguinha ele já respondeu, ó, pode sim. Essa é outra propriedade do ar, tá? Então, a expansibilidade é uma propriedade e a outra propriedade é que o ar pode ser comprimido. Então, olha lá, o ar pode ser comprimido. Então, os gases podem ser comprimidos a volumes menores. Então, a gente tem aí, ó, um recipiente que tem um êmbolo, né? Tá cheio de ar, tá certo? E aí a gente vai apertando esse êmbolo e diminuindo o volume do local daquele onde o ar está, tá? Então, no estado gasoso, existe muito espaço entre as partículas e a gente consegue, comprimindo, né, diminuindo esse espaço, fazer com que as partículas fiquem mais próximas umas das outras. Olha aí, ó. E aí, né, a gente faz isso muito facilmente com os gases, mas é mais difícil fazer com líquidos e sólidos, tá? Porque eles já estão num arranjo um pouco mais unido, ok? Mas com os gases é muito tranquilo de você comprimir os gases. Por isso a gente diz que, né, eles têm a característica de compressibilidade, tá? Esse é o nome, compressibilidade, tá bom? Então, uma pessoa tampa com o dedo uma seringa, né? E aí ela pressiona o êmbolo. O êmbolo ele vai baixar até certo ponto, olha só. Então aí na ilustração a seringa estava cheia de ar e a pessoa pressiona. E aí vai baixar o êmbolo até a posição B. Olha aí, ó. Depois, por mais que a pessoa empurre, o êmbolo não vai baixar mais, tá? Ao pressionar o êmbolo, o ar vai ser comprimido e vai diminuindo de volume dentro da seringa. Será que isso é verdade? Então, ó, eu trouxe aqui uma seringa, tá com a pontinha tampada, tá certo? E eu vou pressionar essa seringa, ó. Então, eu pressiono, ó, o êmbolo vai até uma determinada parte, tá? Daqui eu não consigo pressionar mais, porque eu comprimi o ar ao máximo ali dentro dessa seringa, tá bom? Então, essa é a capacidade, a propriedade do ar chamada de compressibilidade, tá? Então, eu consigo comprimir o ar. E eu posso comprimir o ar, né? E esse ar que está comprimido, ele passa a se chamar ar comprimido.
Tá bom? Então, ar comprimido é aquele que é armazenado em galões, em cilindros ou botijões, através de processos mecânicos, né? Você usa uma bomba para poder pressionar aí esse ar, tá certo? E esse ar comprimido ele vai ter várias utilidades. Então, por exemplo, eu posso utilizar o ar comprimido para encher pneus, bolas, tá? Posso usar o ar comprimido para encher tanques de oxigênio, tá certo? Que são utilizados em hospitais, por exemplo. E também aqueles que os mergulhadores utilizam para respirar embaixo d'água. Ou aqueles que os alpinistas usam para respirar em grandes altitudes, tá bom? Todos esses aí vão ter o que dentro? Ar comprimido, ok? Muito bem. Agora, essa característica, talvez ela não seja tão, vamos dizer assim, fácil de ser percebida. Mas ela tem muitas utilidades, tá? Então, olha só. Aí tá dizendo assim, o ar é elástico, tá? Como assim, professora? Elástico, sim. O ar é elástico. Se nós deixarmos de comprimir o ar em um recipiente, ele vai voltar ao seu volume inicial. Lembra aquele caso da seringa? Então, a gente fecha o êmbolo da seringa, fecha lá a abertura da seringa, né, ó. A aberturinha está fechada, tá? E aí, a gente empurra, tá? O êmbolo da seringa até ele não ir mais. Se eu soltar o êmbolo, ele vai, o ar que está dentro da seringa e está comprimindo, ele vai tender a voltar à conformação original e vai empurrar o êmbolo da seringa, ó. Eu simplesmente soltei, eu não fiz força nenhuma, gente, ó. Soltei e o êmbolo da seringa voltou à posição original. Então, essa característica, né, do ar que está dentro da seringa empurrar o êmbolo de volta, ou seja, ele foi comprimido e depois ele voltou à posição inicial, essa característica a gente dá o nome de elasticidade, tá? Então, é uma outra característica, uma outra propriedade do ar, tá? A elasticidade. Então, nós já falamos da expansibilidade, já falamos da compressibilidade e agora estamos falando da elasticidade, que é o fato de voltar, né, a ocupar o volume inicial, ok? Então, já falamos de 3 características. Será que tem mais características? Tem mais características. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Manda lá no chat. Ou então, tá bom? Pode mandar no fórum de dúvidas. Ótimo, então vamos ver aí se tem mais características do ar. O que vocês acham? Tem mais, olha só, o ar tem massa. Vocês imaginaram que o ar tem massa? O ar pesa, gente. O ar pesa, tá? O ar, ele é composto de matéria, gases, tá bom? Então, o ar tem matéria. Se tem matéria, tudo que tem matéria está sujeito a uma força que é chamada de força-peso. O que é a força-peso? O que é o peso? É a força com a qual a Terra atrai os corpos. Então, tudo que tem massa é atraído pela Terra. Lembra que eu falei para vocês que os gases da atmosfera, eles são mantidos próximos à superfície terrestre graças à força da gravidade, né? Então, por conta da força da gravidade também, é que a gente tem aí o peso desse material, tá bom? E aí, tem um experimentozinho bem legalzinho e simples de fazer, né? Que é você pesar uma bexiga vazia e uma bexiga cheia. Então, olha só, se eu pegar uma bexiga vazia e pesar, aí na minha imagem, né, a bexiga vazia pesou 2,4 gramas. Olha aí. Agora, se eu pego e encho essa bexiga, a bexiga tá bem cheia na outra imagem, olha. Então, aí, essa bexiga passou a pesar
2,9 gramas. Então, existiu uma alteração no peso. Se existiu uma alteração no peso, então eu digo que o ar tem massa, tá? Então, essa é a quarta característica. Então, olha, nós vimos que o ar pode se expandir, que o ar pode ser comprimido, que o ar tem elasticidade e agora o ar tem massa, tá? Ele tem peso, tá bom? Então, essas aí são algumas características do ar. E você que está aí me assistindo, você acha que o ar ocupa lugar no espaço? O que você acha? O que é que você acha? O ar ocupa lugar no espaço? Sim ou não? Muito bem, o ar ocupa lugar no espaço sim, tá, pessoal? E isso aqui é bem fácil da gente comprovar, gente. Dá para vocês fazerem um experimentozinho em casa para ver isso aí. Eu vou diminuir aqui a minha imagem para que vocês possam ver direitinho isso aqui, tá? Como é que eu sei que o ar ocupa lugar no espaço? Já tentou encher uma garrafa na piscina? O que acontece com a garrafa na piscina? Se você a garrafa estiver aberta, né? E você mergulhar a garrafa de boca para baixo, tá? A garrafa não vai deixar a água entrar. Para a água entrar, vão ter que ser liberadas bolinhas, né? De ar. Por quê? Essas bolinhas, elas estão nada mais são do que o ar saindo daquela garrafa, tá bom? E aí, olha só. Tem um experimento muito facinho de fazer para a gente comprovar que o ar ele ocupa lugar no espaço. Então, aqui nessa imagem logo acima, você tem uma pessoa pegou uma vasilha com água, pegou um copo, amassou, fez uma bolinha de papel e colocou no fundo do copo, tá? E aí mergulha esse copo de cabeça com a boca virada para baixo, tá? Tem que ser bem retinho para evitar que o ar saia, tá? Então, você mergulha o copo com a boca virada para baixo. O que a gente vai ver com esse experimento? A gente vai ver, eu coloquei aqui nessa segunda imagem aqui, ó. A gente vai ver o papelzinho lilás lá no fundo do copo, ó. A gente vai ver que a água, ela não consegue entrar no copo, tá? Então, se a gente mergulhar o papel desse jeitinho que tá aí, a água não vai conseguir entrar no copo. Como é que a água vai entrar no copo? Se eu pegar o papel que tá dentro do copo, mergulhar o copo bem retinho lá dentro da água e depois eu tirar, eu vou perceber que o papel lá dentro está seco. E o papel está seco porque a água não conseguiu entrar no copo. E a água não conseguiu entrar no copo porque o ar estava ocupando o espaço dentro do copo. Tá certo? Então, isso que acontece. Como é que a água entra no copo? Eu tenho que virar o copinho, como nessa última imagem aí, ó. Eu preciso virar o copinho, porque eu virando o copinho, o ar vai aos poucos saindo e a água consegue ocupar aquele lugar. Tá bom? Então, aí, né? Eu coloquei lá, ó. O papel não molha porque o ar dentro do copo não deixa a água entrar. Então, o ar está ocupando aquele espaço. Se ele está ocupando aquele espaço, a água não pode ocupar aquele espaço. Então, o papel não vai molhar. Agora, se eu deixo a água sair, desculpa, gente, se eu deixo o ar sair, aí sim, aí a água consegue entrar e molhar o papel, tá bom? É muito simples de fazer, se vocês quiserem podem testar aí na casa de vocês, vai dar certo, eu garanto. Bom, pressão, né? O ar, ele exerce pressão, tá certo? Isso fica bem evidente quando a gente começa a encher uma bexiga como essa que esse rapazinho tá enchendo aí, ó, gente. Quando você sopra, né, o ar dentro da bexiga, o que vai acontecer? O ar que tá lá dentro vai exercer pressão sobre as paredes da bexiga. E aí ela vai ficar bem esticadinha, como a gente tá vendo aí nessa imagem,
tá? Então, quando a gente sopra uma bexiga de aniversário e enche, nós constatamos, né, que as paredes ficam bem esticadas. Por que ficam bem esticadas? Porque o ar está exercendo pressão sobre essa parede. Essa característica do ar de exercer pressão é uma característica muito interessante que nós vamos falar bastante dela na próxima aula, tá? Deixa só, gente, eu aumentar aqui minha câmera, que eu tô vendo que eu tô tão pequenininha. Isso, agora tá bom. E aí, né, essa característica, ela vai ter muitas utilidades também, tá? A característica do ar poder ser comprimido e essa característica aí de exercer pressão e de se expandir. A gente vai ver que tem uma série de utilidades para isso aí. Então, eu coloquei essa imagem aqui, ó, para vocês perceberem que o ar, ele vai exercer pressão sobre tudo aquilo que ele estiver rodeando. Então, por exemplo, né, uma pessoa, tá? Uma pessoa que está mergulhada na atmosfera, como é o nosso caso, tá? Então, o ar está exercendo pressão contra essa pessoa em todas as direções. Observe aí na imagem, tá? Então, em todas as direções. Outra coisa, né? A outra imagem que tem aí, que mostra lá uma cidade a nível do mar, Santos, por exemplo, e a cidade de São Paulo, tá certo? Quando a gente observa as duas cidades nessa situação aí, a gente consegue ver, ó, que lá em Santos, né, que está no nível do mar, o que acontece? Eu tenho uma coluna maior de ar sobre a cidade de Santos do que a coluna de ar que está na cidade de São Paulo. Então, se eu comparar o tamanho das duas colunas, a coluna de ar que está sobre a cidade de Santos, ela é muito maior do que a coluna de ar que está sobre a cidade de São Paulo. Então, eu posso dizer que a pressão atmosférica que está sendo exercida, né, pela atmosfera lá na cidade de Santos, ela é maior do que a pressão atmosférica que está sendo exercida na cidade de São Paulo. Por quê? Porque eu tenho uma coluna maior de ar sobre a cidade de Santos. O que significa ter uma coluna maior de ar? Ter uma massa maior de ar exercendo pressão, tá bom? É isso que significa. Então, aí em Santos, né, a pressão atmosférica vai ser maior do que em São Paulo. Bom, próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças de pressão aí, tá? Vamos falar da pressão relacionada à altitude, tá? E de algumas outras aplicações, utilizações que a gente pode fazer aí, levando em conta a pressão atmosférica, ok? Bom, pessoal, eu espero ter contribuído com vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Não, acabou mesmo. Então, se ficou alguma dúvida, não fique com a dúvida, tá? Manda lá no chat que a gente responde, ou então manda lá no fórum que a gente responde também, tá certo? Só não fique com dúvida, ok? Bom, então é isso. Até a próxima, tá? Tô com saudade de vocês, hein?